Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Irmãos, hoje eu tenho um pouquinho de cada coisa para estar colocando aqui no canal. Eu tenho bastante coisa boa, interessante, para despertamento. E eu quero começar aqui com uma tipologia que o irmão Natanael me passou. Talvez a maior de todas até agora, tá certo? Que tipologia é essa? É uma tipologia que o arrebatamento pode se dar nesse ano de 2019, tá bom? Então, vamos ler aqui Êxodo capítulo 19, versículo 16, 19 e 20. Está escrito assim: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, e chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Aqui, bem no capítulo 19 do Êxodo, a gente vê então aqui nos versículos 19 que a buzina toca. Essa buzina pode, para nós igreja, simbolizar a trombeta de Deus, tá certo? E no capítulo 20 e no versículo 20 do capítulo 19, o Senhor Deus desce pela primeira vez na terra. Então é uma alusão muito forte ao arrebatamento da igreja. Bem no capítulo 19, né? A trombeta soa e Deus desce à terra. Então, para nós, igreja, é um sinal muito forte sobre o arrebatamento. É uma tipologia muito interessante que nos deixa impactado. Agradeço muito ao irmão Natanael, que tem passado essa tipologia do arrebatamento bíblico para a gente, tá certo? Eu quero ler aqui um testemunho muito interessante que uma irmã chamada Mariane Ugolini, ela colocou nos comentários de um dos vídeos meus. Prestem bastante atenção. Há 2 anos, um ancião me revelou, enquanto eu acordava, que o rei viria no início da primavera. Tenho um amigo que está enfeitiçado com as coisas desse mundo, e isso já lhes trouxe muitas coisas ruins. Mas, no mês passado, ele sonhou que ouvia uma voz. Ele julgou ser a voz do Eterno, que dizia a ele que ele tinha até setembro, ele tinha até setembro para se arrepender, senão ele iria morrer. Sei lá, eu sinto as coisas que estão estranhas. O céu está estranho, o sol, a lua, as estrelas. Ontem, meu pai me gritou da janela do quarto para ver a lua. Ela estava de uma tonalidade que eu nunca, jamais havia visto em situações que não sejam um eclipse. Vermelha. Creio que esse é o momento que ele está avisando o seu povo. O rei está vindo. É muito interessante porque sempre quando é um aviso de despertamento, a pessoa sabe se é ou não a voz de Deus. Você vê que esse amigo da irmã Mariane, ele reconheceu que era a voz de Deus. E ele tinha até setembro, não sabemos o ano, estamos trabalhando hoje, né? A gente não pode se preparar para o arrebatamento para setembro de 2020, setembro de 2021, a gente tem que estar preparado. O momento de estar preparado para o arrebatamento é esse mês de setembro. Se passou setembro, o arrebatamento não aconteceu, então a gente se prepara, a gente fica preparado para o mês de outubro, depois a gente fica preparado para o mês de novembro. Ou seja, a gente tem que estar sempre preparado para o arrebatamento, tá certo? E esse amigo da irmã Mariane, ele ouviu uma voz que ele julgou ser de Deus. Ele tinha até setembro para ele estar se preparando. Então Deus está avisando, o arrebatamento é para agora, tá certo? Eu achei engraçado aqui no testemunho dela que o pai dela pediu para ela ver a lua de sangue no céu. E ontem a minha mãe, eu não moro com a minha mãe, mas a minha mãe me mandou uma mensagem que ela também viu a lua de sangue. A minha mãe foi no supermercado comprar um suco-tangue e ela olhou para o céu e viu a lua sangrenta. E isso me chamou muita atenção, porque quem não está acompanhando os noticiários pela televisão,
e nem pela internet, tem os céus dando sinais, ou seja, todos nós vamos estar indesculpáveis perante Deus. Não vai ter aquela pessoa que vira e fala, eu não sabia que estávamos no fim. Todos nós estamos sendo avisados, tá certo? Então a gente tem que agradecer a Deus pelos céus, está dando sinais, e essas pessoas de uma idade mais avançada, que às vezes não vê TV, não sabe mexer na internet, essas pessoas com uma idade mais avançada, o pai da Mariane, a minha mãe Ermelita, todos eles estão vendo no céu que a lua está sangrenta, e a gente sabe que a lua de sangue significa juízo vindo sobre as nações. Acho que foi anteontem, se eu não me engano, o irmão Michael, ele viu a lua de sangue, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E o que ele deixou explicado ali para nós é que na cidade onde ele mora, a lua tem ficado sangrenta todos os dias. E isso para mim significa que vem aí uma guerra, vem juízo sobre as nações, e tem de tudo para ser esse ano de 2019. Tá certo, irmãos? Então, não vamos nos preparar para o arrebatamento, não. Vamos ficar preparados. Em Joel, que eu já li bastante aqui, mas vale a pena sempre estar lendo, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31, está escrito assim: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, essas luas que, como eu sempre digo aqui, que os cientistas não preveem, é o aviso de Deus. Quando a televisão fala que a lua vai ficar sangrenta tal dia, tudo bem, a gente até considera. Só que essas luas de sangue no céu que a gente está vendo aí praticamente todo dia, é o aviso de Deus. O grande e temível dia do Senhor está vindo. A gente sabe que tem alguns países lá para o Oriente Médio que estão ensaiando uma guerra. Pode ser que estoure sim uma guerra a qualquer momento. Então vamos estar preparados para o arrebatamento. Tem um irmão chamado Leonardo que ontem ele também filmou a lua de sangue. Ele filmou e a gente vai ver agora. Tá certo? Vamos assistir. Aqui, gente, ó, irmãos, ó, a lua vermelha aqui, ó, de sangue mesmo. De sangue mesmo. Olha aqui, ó, olha que coisa impressionante. Eu vou botar aqui, ó, o foco nela. E agora eu vou diminuir, tá? Olha a cor dessa lua.